Jnanatirmirandhasya Jnanam Jana Shalakaya Chaksurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Astatya Deshatarine Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Então, boa noite, bem-vindos à nossa aula do Vedanta Sutra, de acordo com os comentários de Baladeva Vidyabhushana e do Srimad Bhagavatam. Então, nós estamos quase acabando o terceiro pada do primeiro capítulo. Tá? Então, de acordo com o livro, não significa a terceira parte do primeiro capítulo, de acordo com o livro digitado pela BBT. Tá? Então, há um pequeno conflito de categorização dos adhikaranas. Essa edição, eu tenho várias edições do Vedanta Sutra de Baladeva, e essa edição que a BBT imprimiu, que vocês têm em mão em português, ela é uma tradução da tradução para o inglês de Bhanu Swami. Tá? Então, Bhanu Swami é um sannyasi daísco muito, muito erudito. Não? Ele é um grande tradutor, ele já traduziu várias obras, né? Inclusive o Bhakti Rasamrita Sindhu, que eu trabalhei, era baseado na tradução dele. Então, aqui ele classificou. O último adhikarana que nós estudamos, que é o Deva Adhikara, que mostra como que os Devas estão qualificados para estudar, ou melhor, para cantar, ouvir ou estudar os Vedas. Essa edição, essa tradução que Bhanu Swami tem, ele divide em dois. No último, os aforismos, ele cria um adhikarana na parte, mas algumas outras edições que eu estou ouvindo, não, é um adhikarana só. Então, de acordo com a minha categorização, que eu estou seguindo no estudo do Bhagavata, que foi classificado de acordo com essa categorização, nós vamos entrar no adhikarana 9. Desculpe, no adhikarana 8. Tá? E os dois adhikaras que nós estudamos nas aulas passadas, eles eram o 7 e 8, ele foi separado. O 7 foi separado, o último na parte 8. Então, só para o caso de quem tem o livro, e vocês vão ver que vai haver uma diferença na apostila, mas isso não é conflito não, porque o tema é o mesmo, não muda, é apenas uma questão de edições. Edições, às vezes, têm esse problema. Então, vou colocar agora na tela. Então, aqui nós terminamos este adhikarana 7, tá? Então, o adhikarana 8, na edição do livro, ela era este último aforismo que foi transformado num adhikarana só, na tradução. Mas, na verdade, ele é parte do adhikarana 7. Então, agora, nós vamos entrar no adhikarana 8. É um adhikarana bem um pouco polêmico, não? Algumas pessoas dizem que é um tema, como, por exemplo, o tema de discussão deste pada sobre as qualidades de Brahman, de repente, ele é quebrado e entra este adhikarana aqui particular, né, que fala sobre a incapacidade dos Shudras de poderem estudar os Vedas. Tá? Então, nós vamos ver aqui. Então, nesse adhikarana, está dizendo que afirma-se que os seres humanos, os Devas,
e outros seres são qualificados para meditar ou adorar Brahman, que é o que foi discutido nas outras aulas. Tá? Mas essa adoração não é possível sem estudar os Vedas. Tá? Então, o ponto é isso. Todo mundo pode adorar? Tem. Mas para adorar o Senhor Supremo, é necessário que você tenha conhecimento dos Vedas, mas os Vedas proíbem alguns tipos de pessoas de estudá-los. Então, tem uma vez aí. Por isso está dito, Upanishada Purushaha, o Senhor é conhecido pelas Upanishada, que são exatamente... O Upanishada é parte dos Shrutis, dos Vedas. Não? Então, esse texto que está dito aqui, que o Senhor é conhecido pelo Upanishad do Brihadaranyaka, tá? Visto que os Shudras não estão qualificados para estudar os Vedas, estariam eles qualificados para adorar Brahman? Esse é o tema desse Adhikara. Assim como o Adhikara anterior está dizendo que os Devas, que como eles foi discutido se eles têm corpos ou não têm corpos, ou se eles são eternos ou não são eternos, esse foi o tema da discussão que vocês podem ver no vídeo das aulas passadas. Então, agora também já vai entrar na carona dessa discussão a questão dos Shudras também. Tá? Porque, de acordo com o sistema Varnashram, a sociedade Krishna explica na Gita, né? Chaturvanyan Maya Shastram Guna Karma Vibhagashaha. De acordo com a predominância dos gunas na consciência do indivíduo, ele tem inclinação de fazer parte de tal classe social ou outra. Não, então, portanto, infelizmente, o sistema de casta na Índia, que sobrou, apesar de ser proibido por lei, não a discriminação de casta, igual no Brasil. No Brasil é proibido o racismo, mas todo mundo é racista. Né? Uma grande parte das pessoas racistas estão lá também. Então, há um grande desvio do sistema da divisão da sociedade, que Krishna fala do Bhagavad Gita, né? Que a divisão da sociedade por classes sociais foi criada por mim, mas elas se baseiam por guna e karma. Guna karma vibhagashaha, Krishna fala. Não é jati, que é exatamente que esse sistema pervertido, o deturpado do sistema de Varnashram que existe hoje em dia, mesmo na Índia e em outros lugares do mundo também de uma outra forma, é que você nasce numa classe social, e você só pode fazer parte de uma classe social se você nasce naquela classe social. Não tem a ver com mérito, ou seja, a qualificação do indivíduo. Dentro da literatura védica é interessante que mesmo aqueles que nascem numa família de Brahmana, mas não são Brahmana, não são aceitos como Brahmana, Brahma Bando. Então, baseado nisso, os Shudras, eles não, como eles não estão assim preparados para o estudo, devido às atividades intelectuais não serem o forte dos Shudras, que eles são técnicos, trabalhadores, assim, são ótimos no serviço assim técnico, o estudo dos Vedas, que requer a meditação, que requer austeridades, a pessoa tem que se qualificar como Brahmana, mesmo os membros das classes superiores recebiam Diksha, que qualificavam eles como Brahmanas para poderem estudar com os Brahmanas os Vedas. Então, esse tema vai entrar nisso. Tá? Então a declaração, o Adhikara não é esse. Apasudra. Apa significa fora, né? Apasudra, exclusão dos Shudras Adhikara. Apasudra Adhikara. O Vishaya é esse, tá? A declaração. Da Chandogya Upanishad, começando com as palavras Janashrutir Ha Pautrayanaha, a história de Janashruti. Tendo ouvido falar de Raika, de alguns cisnes, Janashruti se aproximou de Raika, que estava com seus cavalos, oferecendo joias, vacas e charretes para Raika. Janashruti perguntou qual devata ele adorava. Então, vendo Janashruti se aproximando dele dessa forma, Raika lhe disse: Ahahari Twan Shudra Tavaiva Saha Gobirastu. Ó Shudra,
que permaneçais com tuas vacas, charretes e joias. Apesar de ser chamado de Shudra, Janashruti voltou novamente, trazendo e dando para Raika vacas, joias, charretes e uma jovem filha em casamento. Raika, dessa vez, disse: Tama jaharibha Shudrane naiva mukina lapaishyataha. Leva embora estes presentes, ó Shudra. Por eles me fizeste falar. Raika, então, ensinou-lhe o Samvarga Vidya. Esse Samvarga Vidya é o ensinamento sobre a qualificação das pessoas para estudar os Vedas. Então, esta afirmação, né, gera uma dúvida, né? É um Shudra qualificado para estudar o conhecimento védico ou não? Então, o Purva-paksha se apresenta dessa forma. Um Shudra é qualificado para estudar os Vedas pelas seguintes razões. Porque afirma-se que todos os seres humanos são qualificados. 2. Porque um Shudra está habilitado para o estudo. 3. Porque os Shrutis, às vezes, utilizam a palavra Shudra, assim indicando que eles são qualificados para ler os Vedas. E 4. Porque nos Puranas, em outras literaturas védicas, Vidura e outros Shudras são descritos como conhecedores dos Vedas. Então, com isso, nós temos a conclusão que vai ser apresentada nos aforismos deste Adhikara. Tá? Então, o autor apresenta a conclusão com o seguinte, começando com esse sutra. Né? Surasya tadanadara shravana tadadravana shuchyatehi. O Shudra não está qualificado para estudar os Vedas, porque na história, Janashruti é chamado de Shudra apenas porque foi atingido pela dor, Shud, devido às palavras desrespeitosas do cisne, e depois se aproximou de Rainka. Tá? Então, aqui, a palavra deste sutra é Shuk, dor, a CA dele, tá? Esta Anadara diz respeito, Shravat por ouvir, Tada, então, Adravanat por aproximar-se, Shutchate indicado, ri por calma. Tá? Então, com isso, o primeiro aforismo deste Adhikara. Vamos ler agora aqui. Baladev Vidyabhushana comenta: a palavra na deve ser entendida a partir de um sutra anterior. O Shudra não está qualificado para estudar os Vedas. Por quê? Porque né, Janashruti, ignorante do Brahman, ouviu as palavras desrespeitosas dos cisnes. Esta pessoa pode ser comparada a Raika com seus cavalos. Em sofrimento Shukhi, ele foi Dravati a Raika, que tinha conhecimento de Brahman. Como Janashruti ficou cheio de tristeza com as palavras dos cisnes e foi até Raika, ele foi chamado de Shudra por Raika, mesmo que não fosse um Shudra, porque Raika conhecia sua condição por sua onisciência, ele não é chamado Shudra devido a ter nascido no quarto Varna. E aqui, na verdade, só para explicar, né, que este Janashruti, né, ele não nasceu no Varna do Shudra, ele era um Kshatriya. Tá? Mas aqui ele foi comparado com o Shudra devido à atitude dele se dividiu essa palavra Shudra, aquele que se aproxima por estar sentindo dor, entende? Então,
Então, mas o tema é interessante. Vamos ver agora os comentários do Srimad Bhagavatam, que pode talvez trazer uma luz aqui neste sutra. Então, aqui nós temos o primeiro canto do Srimad Bhagavatam, o 4º capítulo, e descreve sobre o aparecimento de Narada Muni, tá? E, portanto, aqui nós temos a divisão. Aqui, quem está falando aqui, Sutta Goswami, é os sábios, não? Ele está descrevendo a história da chegada de Narada para instruir Vyasa, tá? Então, ele cita, no contexto do seu discurso, este verso. Stri Shudra Dvija Bandhunam Traina Shruti Gochara Karma Shreyasi Mudhanam. Karma Shreyasi Mudhanam Shreyam Evam Bhavediha Iti Bharatam Akyanam Kripaya Munina Kritam. Por compaixão, o grande sábio achou sensatamente que isso iria capacitar os homens a atingirem o objetivo último da vida. Desse modo, ele compilou a grande narração histórica chamada Mahabharata para as mulheres, trabalhadores, né, Shudras não, e amigos dos 2 vezes nascidos. Tá? Então, esse é um tema que eu vou deixar para comentar depois que nós terminarmos a Adhikara, sobre a questão de que existe a classificação da literatura védica. Você classifica a literatura védica em 2 grandes estratos, que é o Shruti e os Smriti. O estudo dos Shrutis, ele é só permitido dentro da tradição do brahmanismo, do hinduísmo mais tradicional, mais antigo, àqueles que estão situados na classe dos brahmanas. Só os brahmanas, aqueles 2 vezes nascidos, podem estudar os Vedas. Os brahmanas, por direito de nascimento, não, eles já nascem e aprendem pela família o conhecimento védico, e os outros 2 membros das classes superiores, como os kshatriyas e os vaishyas, também são iniciados, recebem iniciação dos brahmanas e, portanto, se tornam também Dvija Bandhus. Então, só se tornam Dvija Bandhus os brahmanas, kshatriyas e vaishyas que são iniciados com a cerimônia Diksha, que qualifica a pessoa para estudar os Vedas. Tá? Então, portanto, os Vedas, nessa categoria dos Shrutis, ligados aos rituais védicos, ao estudo esotérico dos Vedas, geralmente era só permitido a essas classes superiores, e, portanto, isso nós temos na tradição Smarta, na Índia, dos brahmanas de castas. Tá? E agora, a outra literatura védica, que às vezes é negligenciada pelos membros dessa tradição mais Smarta, dessa tradição mais brahmânica, que são os Smriti. Então, os Smriti são estudos dos Vedas. Não há diferença entre o conhecimento apresentado nos Smritis do conhecimento apresentado nos Shrutis. Então, aqui o que está se referindo nesse de cara estudar os Vedas, está se referindo particularmente aos Shrutis. Agora, Vyasadeva, como colocou neste verso do Srimad Bhagavatam, ele escreveu literaturas védicas dentro da categoria dos Smritis, como o Mahabharata, os Puranas, mesmo a Bhagavad Gita é parte dessa categoria. Esse conhecimento védico, que é contestado, as pessoas falam, isso não é védico, é Purana, mas é védico, é baseado nos Vedas, eles não estão dentro dessas restrições. Todas as pessoas, irrestritamente, em termos de classes sociais, sexo, não importa, as pessoas todas podem, todo ser humano. Então, aquela afirmação que no Purva Paksha colocou, que todos os seres humanos podem estudar os Vedas, não é errada, mas ela não se refere à questão aqui do que está sendo tratado neste Adhikara, né? Que os Shudras não podem ter acesso a esse conhecimento dos Shrutis. Tá?
O Veda, nesse caso, está se referindo a isso, tá claro? Então, por isso, nós temos esse comentário aqui do Srimad Bhagavatam, que traz grande luz aqui, dizendo realmente... Porque o Adhikara está dizendo que os Shudras não podem estudar. Quem está dizendo que o Shudra pode estudar os Vedas é o Purva Paksha. Mas, mesmo assim, o Purva Paksha está errado no sentido de que ele quer que todos os desqualificados, todos aqueles que são qualificados a ter conhecimento espiritual, que os Vedas apresentam como propósito último, eles também podem se qualificar para estudar os Vedas, os Shrutis, executar os rituais védicos, praticar rituais, mesmo no próprio movimento da consciência de Krishna. Podemos ver que os devotos eles são iniciados, não Harinama, para poder se ocupar na parte da vida espiritual, não na adoração de Krishna, no cantar dos santos nomes, e uma pessoa só por ser iniciada no Vaishnavismo, ela tem capacidade de desenvolver amor por Krishna e se libertar deste mundo no sentido de se transferir para o mundo espiritual pela graça de Krishna, por ter sido amor por Krishna. Aí depois você tem a segunda iniciação, que é chamada, que os negócios chamam de iniciação bramínica. Essa iniciação bramínica, ela é importante porque a pessoa se torna um Dvija, ela recebe o Gayatri Mantra, e sem o Gayatri Mantra, que é a mãe dos Vedas, você não pode estudar os Vedas, fazer os rituais védicos. Por isso, para adorar as deidades, usando os mantras da deidade, a pessoa tem que se tornar, como os devotos falam, a segunda iniciação você se torna Brahmana. Você tem que ser um Brahmana para poder adorar as deidades, repetir esses mantras védicos. Então, na verdade, essa é a diferença. Mas mesmo que você não possa, significa a adoração das deidades, a adoração de Krishna formal, ela é importante, o mantra Gayatri, tudo, para que você possa se libertar deste mundo. Mas você pode, mesmo que você não tenha a qualificação para isso ainda, você pode alcançar algo além da libertação, que é amor puro por Deus. Entende? Então, portanto, né, nas literaturas védicas chamadas os Smritis, o fim do filme é contado. O que interessa está lá. Entende? Então, por isso que o conhecimento dos Vedas é chamado Purva Mimamsa. É a hermenêutica inicial dos Vedas. Entende? Tá? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui, passando para o próximo. Então, este Adhikara de hoje tem acho que uns 3 ou 4 sutras. Tem uns 3 sutras. Então, vamos falar todo ele hoje. Nós podemos depois discutir com os alunos sobre esse ponto. Então, o segundo aforismo é Kshatriyatva vagati chaitaratra chaitraratena lingat. Kshatriya, a condição de ser um kshatriya, avagatehe, da compreensão, ksha também, uttarata, em uma passagem posterior, chaitraratena, com chaitrarata, linga, por uma indicação. Então, Janashruti, que não era um Shudra, porque a descrição indica que ele era um Kshatriya, membro da classe dos guerreiros, dos administradores, e Abhi Pratari, um Kshatriya, recebeu as mesmas instruções de um Brahmana. Então, os Kshatras podiam estudar os Vedas sob a orientação dos Brahmanas. Só os Brahmanas tinham acesso aos Vedas, mas os Kshatras e os Vaishyas podiam estudar os Vedas sob a orientação de um Brahmana, coisa que não era permitido aos Shudras. Tá? E há algumas polêmicas sobre isso também, quando a gente entra na qualificação. Tá? Vamos ver aqui agora o que é que Baladeva Vidyabhushana nos explica neste Sutra 35. Vamos lá, aqui, está aqui.
Entende-se que Janashruti era um kshatriya, pois possuía imensa riqueza e governava uma população. Shraddhadeyo Bahu Daí, ele tinha fé e foi caridoso. Texto do Chandogya. Ele também enviou um mordomo para encontrar Araika e deu vacas, ouro, quadrigas e sua filha Araika. Isto não é possível para ninguém exceto um kshatriya. Por ter qualidades de um kshatriya, é entendido desde o início da história que ele era um kshatriya. Na conclusão da história, isso também é entendido. No final da descrição do Samvarga Vidya, ele é entendido como um kshatriya pela menção a Chaitraratha e Abhipratari, que é descendente de Kakshapena. Então, o Chandogya fala: Atha Shaunakam Kapeyam Abhipratarinan cha Kakshashenin Parivishamanau Brahmachari Bibhikshe. Um Brahmachari pediu comida a Shaunaka e a Abhipratari. Mas não se diz nessa seção que Abhipratari era um Chaitraratra e Kshatriya. Sabe-se, pelas características Lingaya, a dica é que ele estava na companhia de Shaunaka Kapeya. Em outro lugar, declara-se que os filhos de Kapi fizeram Chaitraratra realizar sacrifícios. Assim, Chaitraratra estava relacionado com os Kapeyas. Chaitraratra era um kshatriya, pois se afirma que Tasbat Chaitraratrim Nama Kshatriyapatir Ajayata. Dele nasceu Chaitrarati, um kshatriya. Portanto, Abhipratari, um descendente de Chaitraratha, era um kshatriya. Assim, Shaunaka, um Kapeya, e Abhipratari, um Chaitrarati, eram um Brahmana e um Kshatriya, adoradores de Samvarga Vidya. Assim como eles tinham laços de guru e discípulo, o mesmo se dava com Raika e Janashruti. Portanto, Janashruti era um Kshatriya. Portanto, um Shudra não está qualificado para estudar os Vedas. Pela lógica, isso foi provado. A verdade é demonstrada pela referência do Shruti no próximo sutra. Tá? Então, 35. E aqui nós temos nós temos uma citação do quarto canto do Srimad Bhagavatam. Tá? Então, aqui nessa parte do quarto canto, que é o capítulo 16, tá? Nós temos 4 versos no capítulo 16, na verdade são 3 versos, 16, 17, 18, uma sequência. Aqui, esse capítulo do Bhagavatam, ele fala sobre o rei Prithu, não? E aqui essa citação, nós podemos ver que os recitadores estão glorificando ao rei Prithu, que era o rei perfeito, não? Que é considerado uma encarnação de Vishnu, não? Que veio para ensinar como que uma sociedade deve ser governada baseada nos princípios espirituais. Tá? Então, aí, essa afirmação nessa parte do Bhagavata, encontramos esses 3 versos. Dridha Vrata Satyasando Brahmanyo Vridastevaka Sharanya Sarva Bhutanam Manado Dinavatsalaha. O rei está firmemente determinado e estará sempre situado na verdade. Ele será um amante da cultura bramânica e prestará todas as espécies de serviços aos velhos e dará refúgio a todas as almas rendidas. Prestando respeito a todos, ele será sempre misericordioso com os pobres e inocentes. Matri Bhakti Parastrishu Patnyam Marha Ivatmanaha Prajasu Pitrivat Snigdha Kinkaro Brahmavadinam. O rei respeitara
todas as mulheres. Desculpe, o rei respeitará todas as mulheres como se fosse a sua própria mãe e tratará sua própria esposa como a outra metade de seu corpo. Ele será como um pai afetuoso para com seus cidadãos e tratar-se-á a si mesmo como o mais obediente servo dos devotos, que sempre pregam as glórias do Senhor. Dehi namatmavat prestha suhridam nandivardhanaha mukta sangha prasango yam dandapanirathadhushu. O rei considerará todas as entidades vivas corporificadas, tão queridas como seu próprio eu, e estará sempre aumentando o prazer de seus amigos. Ele se associará intimamente com pessoas liberadas e será mão punidora de todas as pessoas ímpias. Então, com esse verso, está se descrevendo a qualificação de Prithu Maharaj como um kshatriya, né? Que é exatamente como o caso dessa personalidade que está sendo tratado como Shudra, apesar dele ter essas qualificações de kshatriya, tá? Então, o próximo sutra que vai tratar esse tema é Sanskara Paramarshata Dabhavatva Vivilapacha. Sanskara, do ritual purificatório, Paramarshata, pela referência tá, deles, Abhava, da não existência, Abhilapat, pela explicação já também. O Shudra não está qualificado para os Vedas, porque o estudo dos Vedas depende dos sanskaras. E as escrituras dizem que os Shudras não se submetem a sanskaras. Tá? Vamos ver do que se trata isso no comentário de Baladeva. Ele nos explica que, de acordo com as afirmações do Shruti, os Brahmanas são qualificados porque os sanskaras são considerados necessários para o estudo. Ashtavarsham Brahmanam Upanayata Tamadhyapayede Kadashe Kshatriyam Dvadashe Vaishyam. Deve-se iniciar a criança Brahmana aos 8 anos de idade e fazê-la estudar. Para o Kshatriya, o seu Upanayana, que é a iniciação, né, deve ocorrer no 11º ano. Para o Vaishya, no 12º ano. Esse é um texto do Paraskara Griha Sutra. O Shudra não está qualificado porque se diz que lhe faltam os samskaras. Na Agni, na Yajno, na Kriya, na Samskaro, na Vratani, Shudrasya. O Shudra não acende o fogo, não realiza sacrifícios ou rituais, e não é submetido a samskara ou votos. Assim, o Shudra não está qualificado para estudar os Vedas, que depende do samskara, porque lhe faltam samskara, estando fora dos 3 varnas superiores. Tá? Então, aqui nós temos o 7º canto do Srimad Bhagavatam, que traz uma série de versos. Tá? Então, aqui do 7º canto do capítulo 11 do 7º canto, que vai nos elucidar um pouquinho sobre este tema que está sendo tratado aqui. Então, capítulo 11, então vai começando a partir do verso 14, começa assim. Viprasya dhyayanavadini shadanyasya pratigraha
Rajño Vriddhi Prajagoptur Avipadva Karadibihi. Para os brahmanas, existem 6 atividades ocupacionais. Os kshatriyas não devem aceitar caridade, mas podem executar os outros 5 desses deveres. É dito que só os brahmanas podem aceitar caridade, né? Que nem os kshatriyas já podem. O rei ou o kshatriya não tem permissão de cobrar imposto dos brahmanas, mas ele pode adquirir sua subsistência cobrando de seus outros súditos impostos, taxas alfandegárias e multas mínimas. Vaishastu varta vritisyam nityam brahma kalanugaha Shudrasya dvija Shushrusa Vritischa Swamino Bhave. A comunidade mercantil deve sempre seguir as orientações dos brahmanas e desenvolver atividades tais como agricultura, comércio e proteção às vacas. Aos shudras cabe apenas aceitar um amo pertencente a uma classe, a uma ordem social mais elevada e ocupar-se em servi-lo. Samodamastapa shaucham santosha kshantirarjavam Jnanam dayachutatmatvam satyam cha brahmalakshanam. As características dos brahmanas são controle da mente, controle dos sentidos, austeridade e penitência, limpeza, satisfação, clemência, simplicidade, conhecimento, misericórdia, veracidade e completa rendição à suprema personalidade da divindade. Shauryam viryam dhitisteja Tyagastatma jayakshama brahmanyata prasadascha satyam chakshatra lakshanam. Ser influente na batalha, invencível, perseverante, desafiante e caridoso, exercer controle sobre as necessidades corpóreas, ser clemente, estar apegado à natureza bramânica e ser sempre alegre e veraz. Estas são características dos kshatriyas. Adeva Guru Achyuta Bhakti Trivarga Pariposhanam Ashtikyam Udyamo Nityam Naipunyam Vaishalakshanam. Ser sempre devotado aos semideuses, ao mestre espiritual e a Vishnu, o Senhor Supremo, esforçar-se para avançar nos princípios religiosos, no desenvolvimento econômico e no gozo dos sentidos dharma, artha e kama, acreditar nas palavras do mestre espiritual e nas escrituras e sempre empenhar-se habilmente para ganhar dinheiro. Essa é a sua característica do Vaishya. Tá? Mais um verso ainda. Shudrasya sannati shaucham seva swaminyamaya amantra yajno hi ashteyam satyango viprarakshanam. Oferecer reverências às classes mais elevadas da sociedade, aos brahmanas, aos kshatras e os vaishyas, ser sempre muito limpo, estar livre da duplicidade, servir ao seu amo, executar sacrifícios sem proferir mantras, não roubar, sempre falar a verdade e dar toda a proteção às vacas e aos brahmanas. Essa é a característica dos Shudras. Então, estes versos, essa série de versos do Srimad Bhagavatam, são as instruções que Prahlad Maharaj está dando aqui no 7º canto do Srimad Bhagavatam. Tá? E aí, o capítulo fala sobre as 4 classes sociais, as 4 classes sociais da sociedade. Então, ele mostra
qual é a qualificação de cada um desses membros. Então, vou terminar de ler todos os sutras, depois eu posso comentar no fim do Adhikara. Tá? Tadabhava nidharane cha pravrite. Desse abhava, ausência, negação, nidharane, por assegurar, que cha também pravrite, pelo esforço. É assim também, vou ler a tradução direta aqui. No caso de Jabala, ele foi ensinado porque o guru determinou que ele não era um Shudra e providenciou o seu sanskara. Tá? Eu vou explicar o que é isso aqui, mas primeiro vamos ver o que é que Baladeva nos conta sobre essa citação, que é muito interessante. Esse aqui é o Sutra 37. A falta de sanskaras do Sudra é enfatizada aqui. Na Chandogya Upanishad, Jabala falou a verdade dizendo que Naham etavede goyad gotro ramasmi. Não sei a que gotra eu pertenço. Porque ele disse a verdade. Gautama determinou que ele não era um Shudra. Naitata brahmano vivaktum marhati samidham saumyahara tuayu tupaneshina satyadagaha. Gautama então disse, um não brahmana não falaria dessa maneira. Gentil homem, traze lenha, eu te aceito. Tu não te desviastes da verdade. Assim, Jabala recebe os ensinamentos dos Vedas, porque Gautama fez arranjo para o sanskara. Deve-se entender que a qualificação do Brahmana é representativa de qualquer um dos 3 varnas mais altos. Todos eles aceitam o sanskara. Assim, o Shudra não é qualificado para os Vedas. Então, vou dar uma olhadinha aqui. Eu vou ler o comentário do Bhagavata e depois eu vou explicar um pouquinho sobre este aforismo que fala da história de Jabala e Gautama, né, que é importante para a gente entender o contexto da discussão. Shti Shudra Dvijabandhunam Traina Shurti Gochara Karma Shreyati Mukhana Shreyam Evam Bhavediha Iti Bharatam Akhilnam Iti Bharatam Akyanam Kripaya Munina Kritam. Por compaixão, o grande sábio achou sensatamente que isso iria capacitar os homens a atingir o objetivo último da vida. Desse modo, ele combinou a grande narração histórica chamada Mahabharata para as mulheres, trabalhadores e amigos dos 2 vezes nascidos. Tá. Então, aqui, esse comentário do Bhagavatam mostra vai um pouco além desse verso que foi tratado no verso anterior. Não? Então, aqui foi citado o caso de Jabala. E Jabala era um rapaz, era um garoto, que se aproximou do guru, nesse caso Gautama, e falou para Gautama, por favor, me instrua nos Vedas, me qualifique para estudar os Vedas. Então, essa qualificação para estudar os Vedas é chamada sanskara, é a iniciação. Então, Gautama falou, sim, meu rapaz, de qual gotra você é? Qual a sua linhagem? A palavra gotra significa linhagem. Você é descendente de qual classe social? Qual a sua gotra, sua linhagem? Aí o rapaz parou e falou assim, eu não sei, eu sou órfão. E eu não conhecia o meu pai. Aí eu falei, então volte à sua mãe e pergunte à sua mãe de qual gotra, de qual linhagem é o seu pai. Aí ele voltou para sua mãe e perguntou para a mãe qual gotra. Aí a mãe falou, meu filho, vem aqui, a gente tem que ter uma conversa séria. Eu também fiquei órfão quando tinha a sua idade, tive que viver sozinha e tive uma vida não muito normal, não. E eu não me lembro qual dos homens
com o qual eu me deitei, que foi o seu pai. Ou seja, a mãe era o quê? Uma mulher da vida, né? Ela foi, não estou dizendo que ela órfã, ela ficou abandonada e, portanto, para sobreviver, ela. Então, nesse sentido, nós qualificaríamos que Jabala seria de que classe social? Um pária, pior, o Shudra, não? Pior, ele seria um pária nesse caso, não? Aí ele voltou para o Guru e repetiu para o Guru que somente tinha falado. E aí Gautama falou aquilo que Baladeva explica no seu comentário. Ele, vá buscar, Baladeva. O ato é esse. Quando o Tadvidi pranipatera paniprashna sevaya upadikshanti te gyanam gyaninata tvadash. A pessoa deve se aproximar do mestre espiritual numa atitude humilde, não? Fazendo perguntas relevantes e trazendo madeira na mão, ou seja, servir ao mestre. Então, ele aceitou, porque ele viu que essas descrições que nós vimos nos versos anteriores, nos comentários, de que veracidade é qualificada de veracidade de um Brahma. Geralmente, às vezes, um kshatriya não é veraz por diplomacia, porque ele tem que, às vezes, entende? E o kshatriya, e o Vaishya muito menos. Se ele dizer quanto que é o custo da mercadoria, ele sempre está falando que ele não está ganhando nada. Ele não sobrevive. Então, mas um Brahmana nunca fala a mentira. Ele é veraz. Então, por que Jabala era qualificado? Ele tinha as qualificações de Brahmana, de acordo com a descrição da literatura védica. Então, Gautama deu-lhe o sanskara, e, portanto, ele se tornou duas vezes nascido, qualificado para isso. Não. Então, esse é o ponto. De quem não é Brahmana, quem não tem sanskara, quem não se qualificou, ou já sido nascido por qualificação. E mesmo quando você nasce filho de um Brahmana, você ainda assim tem que fazer o sanskara. Você não é iniciado, você fica apenas um amigo de Brahmana. Filho de Brahmana não é Brahmana, dentro da tradição védica. Você tem que se qualificar. Então, esta é a questão dele. Porque esse é um tema muito... a gente pode interpretar errado, né? Discriminação, né? O Shudra, mas é uma questão de que os Shudras... Por isso é dito que o Brahmana, o Kshatriya, o Vaishya iam para o Gurukula, porque eles recebiam sanskara. Tá? É dito que os Brahmanas seguiam as 4 divisões da vida de Brahmachari, que é o estudante celibatário, tá? Estudando Grihasta, chefe de família. Depois ele aceitava o Vanaprastha, ele se aposentava com a esposa, se dedicava ambos à vida espiritual, e depois ele sannyasa, ele abandonava o mundo. Então, era só os Brahmanas seguiam esses 4 ashrams. Os Kshatriyas iam no Gurukula, tinha Brahmachari, entrava na vida de Grihastra e, por fim, se tornavam Vanaprastha. Mas os Kshatriyas não se tornavam sannyasas. Os Vaishyas seguiam só o Brahmacharya, estudava no Gurukula, recebia o sanskara, a qualificação, e era grihasta. E geralmente os Kshatriyas, os Vaishyas, eles não abandonavam a vida familiar, eles eram casados até o fim da vida. E os Shudras, o único ashram que ele aceitava era o de grihasta. Ele não ia para o Gurukula. E, portanto, não recebia a qualificação do sanskara para estudar os Vedas. Ele já era ocupado diretamente no conhecimento técnico do trabalho, seguia de acordo com... E também eram grihastas e também não renunciavam. Então, na verdade, a sociedade, mesmo esses princípios religiosos, eram prescritos diferentemente às classes sociais, de acordo com o guna e karma das pessoas. Tá? Então, esse é o ponto que está sendo colocado. Então, esse Adhikadana todo está se referindo à questão de que os Shudras, por não receberem o treinamento, por não se qualificarem pelo sanskara, eles não podem estudar os Vedas. Tá? Mas, mesmo assim, pela misericórdia de Vyasadeva, foi compilado tipo de conhecimento
para que você poder ouvir o conhecimento védico através dos smritis, tá? Então, aí, restritamente, mesmo quem não tem sanskaras, todos eles podem se qualificar para a perfeição última da vida, porque em Kali Yuga, tendo em vista que as pessoas são bem mais desqualificadas pela degeneração da era, o princípio da vida espiritual se torna mais fácil, tá? Então, depois a gente pode comentar um pouco. Então, vamos agora passar para o próximo, me parece que é o último sutra deste Adhikarana, tá? Ele fala: Shravanadhyayanartha pratishedha smritescha. Shravana, ouvir, Adhyayana, estudo, Artha, pelo motivo, Pratishedha, pela proibição, Smriti, dos Smriti Shastras, Cha também. O Shudra não está qualificado para os Vedas, porque ouvi-lo, estudá-lo e executar suas ações são coisas proibidas para o Shudra. E os Smritis também proíbem o Shudra de fazer isso. Apesar dos Smriti falarem que o Shudra não deve estudar os Shruti, os Vedas, os Smritis ensinam aquilo que é importante para os Shudras e outros equivalentes. Tartiena Swabhavena Bhagavan. Então, vamos ver o comentário de Baladeva primeiro. 38. Baladeva nos explica. Padyuahavyaitashmashanam yashrutastasma Shudra samipe naditavyam. Não se deve recitar os Vedas na frente de um Shudra, pois ele é como um campo de cremação em movimento. Portanto, o Shudra, como animal impróprio para sacrifícios. O Shudra não está qualificado para estudar os Vedas, porque ele está proibido de ouvir os Vedas. Sem ouvir e realizar ações como sacrifícios, não é possível obter conhecimento do significado e do estudo. Assim, esses três também são proibidos. Os Smritis também afirmam o mesmo. Nagnina yagya shudrasya tataiva dhyayanam kevalaiva tushushusa trivarnanam vidhiyate. O Shudra não pode comparecer ao fogo, realizar sacrifício ou estudar os Vedas. Ele pode apenas prestar serviço aos três Varnas superiores. Vedakshara vicharena Shudra patatita kshana. Ao tentar entender as sílabas dos Vedas, o Shudra imediatamente se degrada. Aqui, no rodapé, tem o verso do Parasharana Smriti. Como Vidura e outros haviam aperfeiçoado a realização, seus casos não podem ser considerados. Os Shudras podem ser liberados adquirindo conhecimento ouvindo os Puranas e outros textos. No entanto, haverá alguma diferença da liberação resultante. Esse ponto é muito importante que Baladeva nos explica. O caso de Vidura. Vidura, ele era uma encarnação de uma grande autoridade da vida espiritual, que era Yamaraj. Yamaraj encarnou por uma maldição como Vidura, e Vidura ele era um Shudra, porque ele era um fidalgo, não é? Ele era o filho do rei com uma serva. Então, ele não era, apesar de ser filho do rei, ele não era nobre, ele era considerado Shudra, não, porque ele era o filho de uma empregada, ela não era nobre, não, então ele não tinha esse status. Mas ele pôde alcançar a perfeição última. E aqui mesmo, nesse verso, Baladeva explica que é possível o estudo dos Vedas para essas outras pessoas proibidas nesses textos aqui do Vedanta, ou mesmo em muitos textos dos Shrutis e Smritis. Porque existem outros tipos de escrituras védicas que, pela misericórdia do Senhor, com a condição caída dessa de Kali Yuga, foi revelado. Por isso que Narada Muni diz para Vyasadeva nos dar esse conhecimento para qualificar as outras pessoas, porque do ponto de vista espiritual todos nós somos iguais, tá? Então, portanto, por ouvir o conhecimento dos Puranas, especialmente que dão ênfase ao conhecimento de Bhakti,
A pessoa pode desenvolver amor por Deus, e amar a Deus é algo que vai além da liberação. Portanto, quem não é brahmana recebe, pode conseguir o conhecimento mais elevado. Agora, a liberação destinada aos brahmanas é uma liberação de se elevar gradualmente nos mundos para, por fim, se libertar desse mundo e alcançar Vaikuntha. São dois tipos de liberação. Esse tipo de liberação que os brahmanas têm, mesmo os devotos, preferem ser Shudras. Por isso que um devoto tem muito orgulho de ser Shudra. Por isso que nosso sobrenome é Dasa, ou Dasi. Somos Shudras do Guru, somos Shudras de Krishna. E, portanto, podemos nos qualificar, estudar os Vedas, fazer rituais, sim, se nos qualificamos com Sanskara. E, portanto, é isso que vem a ser a segunda iniciação que os devotos recebem, a iniciação de Brahmana, tá? Mas mesmo que você não receba a iniciação de Brahmana, a iniciação nos santos nomes, a iniciação no conhecimento é presente no Bhagavata Purana, nos Puranas, nas literaturas Vaishnavas, é suficiente para te dar a libertação última, que é desenvolver prema, amor puro. Tá? Então, isso é. Então, só para encerrar, eu deixei de falar, temos ainda alguns versos do terceiro canto, tá? Do Srimad Bhagavatam. Então, este verso do terceiro canto do Srimad Bhagavatam ele é parte do capítulo 6, tá? Então, no capítulo 6 do terceiro canto, ali fala sobre a criação da forma universal, tá? Então, nas descrições disso, os rishis, Maitreya Rishi está instruindo, não, Vidura, sobre o conhecimento espiritual, e ele fala sobre a criação desse universo, e também ele fala sobre essa questão das classes sociais. Tartiena swabhavena bhagavana binyashritaha ubayorantaram vyoma e rudra parshadanganaha. As entidades vivas que são companheiras de Rudra desenvolvem-se no terceiro modo da natureza material, ou ignorância. Elas estão situadas no céu, entre os planetas terrestres e os planetas celestiais. Mukhato vartata brahma purushasya kurudvaha yastun mukhatva dvarnanam mukhyo bhud brahmano guru. Ó principal da dinastia Kuru, a sabedoria védica manifestou-se da boca do Virata, a forma gigantesca, a forma universal, né? Aqueles que se sentem inclinados ao conhecimento védico são chamados de brahmanas, e são os preceptores ou mestres espirituais naturais de todas as ordens da sociedade. Bahubhyo vartata kshatram kshatriyas tada anuvrata yojatastrayate varnam paurushakam tatkakshatat. Depois disso, o poder de proteção foi gerado dos braços da gigantesca forma Virata, e ligados a esse poder também surgiram os kshatriyas, segundo o princípio kshatriya de proteger a sociedade da perturbação de ladrões e patifes. Visho vartam tatasyarvo lokavriti karir viboho vaishastadud bhavo vartam nrinam ya samavartayat. O meio de subsistência de todas as pessoas, a saber, a produção de cereais e sua distribuição aos prajas, foi gerado das coxas da forma gigantesca do Senhor. Os comerciantes que se encarregam dessa execução são chamados de vaixas. Aribhyam bhagavato yagye shushrusha shidhaye tasyam jata purashudro yavrityatu shate harihi. Depois disso, o serviço foi manifestado das pernas da personalidade da divindade para o aperfeiçoamento da função religiosa. Situado nas pernas estão os Shudras, que satisfaz o Senhor através do serviço. Então, com isso, nós encerramos
Este Adhikara, que trata sobre a não qualificação, a exclusão dos Shudras do estudo dos Vedas. Tá? Então, podemos parar aqui e abrir, tá? Para que vocês possam trazer seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas. Tá, então, só antes de a pergunta de vocês, esse tema é um tema muito polêmico, não? Mas aqui, nesse estudo do Vedanta Sutra, é um tema que, às vezes, se nós apenas estudamos ele baseado nos Vedas, fica uma coisa bem preconceituosa, bem discriminatória, mas, ainda assim, os comentários trazidos por Baladev Vidyabhushan e o Srimad Bhagavatam deixam bem claro que existem essas duas grandes maneiras que as escrituras védicas nos dão. A parte que está ligada com Karma Kanda e Jnana Kanda é de estudo exclusivo dos Brahmanas, do Ijabando, aqueles que têm Sanskara, enquanto que a parte de Upasana, a parte de Bhakti, ela é indiscriminadamente acessível a todas as entidades vivas e ela dá uma perfeição que pode ser considerada superior às perfeições ensinadas, especialmente na parte Karma Kanda, tá? Na parte Jnana Kanda, que também busca uma libertação impessoal deste mundo. Tá? Então, perguntas aí, Lokanatha Dasa, qual a tua dúvida? A Ana estava mais tempo aí na aula, não sei se a Ana tem alguma pergunta, eu vou me ater aqui a uma coisinha que o senhor falou ali, que eu captei ali, vou... Pode falar. Prabhu, o senhor falou ali, agora no finalzinho, na questão da iniciação, né? Pelo que eu entendi, não sei se eu entendi mal, o senhor citou a iniciação como algo que a gente está escutando, a gente está lendo, a gente está escutando, lendo. Isso é uma iniciação, é isso? Eu entendi bem? Não. A iniciação é um sanskara. Você é aceito pelo mestre espiritual e você é treinado para poder estudar os Vedas e adorar, no caso dos Vaishnava, adorar a deidade. Tá? Então, existe um tipo de iniciação mais simples, que é a iniciação chamada Harinama, entende? Que você é iniciado no cantar dos santos nomes. A iniciação implica uma formalidade, por isso está dito que a pessoa deve se aproximar do mestre espiritual. Rupa Goswami, nos princípios de Bhakti, os 64 princípios do Bhakti, enumerado no Néctar da Devoção por Srila Prabhupada, que, na verdade, originalmente estão no Bhakti Rasamrita Sindhu, o primeiro é aproximar-se de um mestre espiritual. Tá? Depois é indagar do mestre espiritual, servir ao mestre espiritual e depois ser iniciado pelo mestre espiritual. Então, a iniciação é uma formalidade na qual o mestre espiritual se responsa. Isso chama-se Diksha. Tá? Existe um relacionamento com o mestre espiritual chamado Shiksha, que é ouvir, se aproximar e ouvir. Também é uma forma de você se relacionar com o mestre. Através de Shiksha, você se aproxima, não é formal. Há uma formalidade no sentido de respeito. Tá vendo? O respeito que é dado ao Shiksha Guru e o respeito que é dado ao Diksha Guru é o mesmo, porque ambos estão representando Deus. Mas na relação com o Shiksha, você está sendo instruído para o seu progresso espiritual. Diksha também inclui Shiksha, tá? Mas existe uma responsabilidade. Por isso é dito que quando o mestre espiritual inicia o discípulo, do Diksha, que originalmente era identificado com a iniciação do Sanskara, que é a iniciação bramínica, das classes superiores, aí você pode ver, mas no movimento Hare Krishna eles iniciam todo mundo. Sim, como nós, na nossa discussão, às vezes tem pessoas que aparentemente parece que são Shudras, mas elas têm as qualificações para poder receber a condição de Brahma. E em relação a isso, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, o mestre espiritual de Srila Prabhupada, ele tem um livro muito grande, um livro muito importante, que ele faz uma descrição.
a comparação entre um Brahmana e um Vaishnava. Ele coloca que se tornar um devoto de Vishnu, render-se a Deus, se tornar um devoto puro, dedicado completamente a Krishna, torna você superior a um Brahmana. Mesmo que, apesar de você não ter a qualificação assim intelectual dos Brahmanas, não ter a qualificação assim de gestão dos kshatriyas, não ter a qualificação econômica dos Vaishyas, e você ser apenas uma pessoa assim muito bom em aprender e executar aquilo que é necessário para o serviço, se você utiliza essa natureza que aparentemente é de um Shudra para servir a Krishna e os gurus, você está numa posição superior aos Brahmanas. Como, por exemplo, podemos ver na história de Krishna. Quando Krishna estava em Vrindavana, ele estava pastoreando com seus amiguinhos, não, e as bezerros, as vacas, e eles começaram a sentir fome. Os vaqueiros, papai, estou com fome, Krishna. Então vamos ali, aqui perto moram os Brahmanas, vamos lá pedir alguma coisa para comer. Então eles chegaram na casa dos Brahmanas, os grandes Brahmanas eruditos, não, estavam executando sacrifícios para o Senhor Supremo, não, e pediram comida. Os vaqueiros foram pedindo para, Brahmanas, estás executando esse sacrifício, mas, na verdade, aquela pessoa que o sacrifício é destinado está aqui perto, por favor, dê algo de comer para Krishna e Balarama, que estão aqui perto, não? Aí os Brahmanas falaram, criançada, não nos incomode, nós estamos fazendo coisa séria, não quero brincar. Eles dispensaram os vaqueirinhos. Não? Mas aí, as esposas dos Brahmanas estavam ali, elas ouviram isso, e elas se aproximaram dos pastorzinhos e pegaram tudo aquilo que ela tinha feito para os seus maridos executar o sacrifício e foram levar para Krishna. Então, significa que elas eram mulheres, do ponto de vista dessa tradição mais ortodoxa de não estudar os Vedas, os Shudras, as mulheres estão incluídas, as mulheres também não podem estudar os Vedas nessa tradição mais bramínica. Elas têm que ajudar os seus esposos no estudo dos Vedas, e elas vão de carona com isso, mas elas não podem pessoalmente. Mas elas ali, elas viram que aquilo que os meus esposos, nossos esposos estão querendo adorar ali, está aqui, e eles não conseguem ver, mas elas foram lá e serviram. Então, a posição de servir, se tornar um Vaishnava, entende? A posição de um Vaishnava supera qualquer tipo de designação que pode se apresentar aqui nesse mundo material. Tá claro? De bom, Prabhu. Gratidão. Mais dúvida? Tá, então, podemos encerrar nossa aula, que passou um pouco do tempo, mas...